Olá, meus amigos, retornamos. Vamos continuar resolvendo as questões de direito processual penal que eu separei, que o NEAF separou para vocês aqui, nos nossos estudos dirigidos, para o cargo de escrevente técnico judiciário do Tribunal de Justiça. Tá legal? Próxima pergunta, eu vou colocar agora na tela para vocês. Vamos fazer, como a gente já vem fazendo, a leitura de todas as de todo o enunciado da questão, de todas as alternativas, para depois estudarmos com calma e até para que eu faça os comentários a respeito de cada uma dessas alternativas. Tá legal? Vamos lá. No julgamento dos recursos de apelação, expressamente de acordo com os artigos 616 e 617 do CPP, poderá o tribunal, câmara ou turma. Bom, esse enunciado, o que ele nos diz? Ele nos diz a intenção do examinador, tá legal? Eu vou utilizar aqui a nossa canetinha para grifar um aspecto importante aqui, ó. Vejam, leiam novamente. No julgamento dos recursos de apelação, expressamente de acordo com os artigos 616 e 617 do CPP. O que isso significa? Significa que o examinador não quer que vocês façam qualquer análise relacionada à jurisprudência. Ele está querendo a literalidade dos artigos 616 e 617 do Código de Processo Penal. Tá legal? Essa interpretação é importante no momento em que vocês resolvem as questões, porque determinadas questões o examinador vai colocar de acordo com o entendimento dos nossos tribunais superiores e outros enunciados eles podem colocar, o examinador pode colocar dessa forma, de acordo com a literalidade, de acordo com o que diz expressamente os artigos X e Y de determinado diploma legal, enfim, essa percepção é que vocês têm que ter, porque em determinadas questões, a gente sabe que, de repente, o aluno pode falar, poxa vida, mas só que hoje, por mais que a lei fale isso, os nossos tribunais têm um entendimento diverso. Eu não estou falando de súmula vinculante, vamos falar de um entendimento do STJ, por exemplo. Tudo bem, pode ser uma jurisprudência recente, mas se a questão estiver se referindo à literalidade do dispositivo, neste caso, vocês não têm que analisar a jurisprudência, vocês têm que analisar o que diz o dispositivo, tá legal? Então essa é a primeira dica que eu dou aqui para vocês, a dica que foi possibilitada pelo tipo de questão que a gente está estudando aqui neste momento, tá legal? Então, repetindo, no julgamento dos recursos de apelação, expressamente de acordo com os artigos 616 e 617 do CPP, poderá o tribunal, câmara ou turma, vamos ver as alternativas. A. Analisar a matéria em toda a sua extensão, sem, contudo, produzir novas provas. B. Agravar a pena, mesmo quando somente o réu houver apelado da sentença. C. Analisar a matéria em toda a sua extensão, sem, contudo, produzir novas provas, exceto proceder a novo interrogatório do acusado. D. Condenar o acusado absolvido em sentença de primeiro grau, mesmo que a parte acusatória não tenha apelado. E proceder a novo interrogatório do acusado e reinquirir testemunhas ou determinar outras diligências. Então, após a leitura de todas essas alternativas, o que vocês marcariam como uma disposição expressa entre os artigos 616 e 617 do CPP? Antes de eu responder para vocês, antes da gente analisar item a item essas alternativas, eu vou expor aqui a vocês alguns dispositivos legais, tá legal? Que se referem justamente à apelação. Vamos lá. Artigo 614 do CPP, Código de Processo Penal. Vejam, no caso de impossibilidade de observância de qualquer dos prazos marcados nos artigos 610 e 613, os motivos da demora serão declarados nos autos. Aqui a gente está tratando de procedimento, da apelação mesmo, 615 vai falar como o Tribunal de Justiça, no caso, porque é um recurso de apelação, ou seja, teve a sentença de primeiro grau, as partes ou uma das partes recorreu, o recurso sobe para que o tribunal faça o julgamento. Tá legal? O tribunal decidirá por maioria de votos.
né? Então aqui está dizendo de que forma que o tribunal faz a análise do recurso de apelação, sempre por maioria de votos. Até aqui, nada de importante, nada de relevante no que se refere à questão que a gente está estudando. Parágrafo 1º. Havendo empate de votos no julgamento de recursos, se o presidente do tribunal, Câmara ou turma não tiver tomado parte na votação, proferirá o voto de desempate. Procedimento no que se refere à votação do recurso de apelação. No caso contrário, prevalecerá a decisão mais favorável ao réu. Esse é o artigo 615 do CPP. No parágrafo 2º, o acórdão será apresentado à conferência na primeira sessão seguinte à do julgamento ou no prazo de 2 sessões pelo juiz incumbido de lavrá-lo. Às vezes a gente faz a leitura desses dispositivos e a gente fala, caramba, quanta coisa burocrática, isso jamais vai ser cobrado na minha prova. Cuidado, pessoal. Principalmente quando a gente trata de uma banca como a VUNESP adora retirar as questões do texto frio da lei. Então é indispensável uma leitura aprofundada de todos os diplomas legais que são exigidos, que podem ser exigidos na sua prova, tá legal? Esse dispositivo aqui, 615, pode parecer um dispositivo inútil, mas nada impede que o examinador retire uma questão desse dispositivo, tá legal? Então, atenção à leitura fria da lei. Até porque essa questão que a gente está analisando, que a gente está resolvendo agora, foi retirada do texto expresso da lei, não é verdade? Então, vamos lá. Dando continuidade. No julgamento das apelações, poderá o tribunal, Câmara ou turma, vejam que trata justamente do tema que está sendo questionado na pergunta. 1. Proceder a novo interrogatório do acusado. 2. Reinquirir testemunhas. E 3. Determinar outras diligências. Então, no julgamento das apelações, o tribunal ele poderá fazer tudo isso. Ele poderá proceder a um novo interrogatório do acusado, reinquirir testemunhas e até mesmo determinar outras diligências. Tá bom? Feita a leitura desses dispositivos, podemos retornar para a questão para que eu possa fazer os comentários a respeito de cada uma das alternativas, tá legal? Alternativa A. O tribunal pode, tribunal, Câmara ou turma, né? Analisar a matéria em toda a sua extensão, sem, contudo, produzir novas provas. Nós acabamos de ver que não. O tribunal pode reinquirir, fazer um novo interrogatório do acusado. Pode determinar outras diligências, tá legal? Então eu vou pegar a nossa canetinha aqui e já vou colocar um X, está errada. B. Agravar a pena, mesmo quando somente o réu houver apelado da sentença. Vocês não viram nada disso nesses artigos que a gente leu, que eu separei para vocês, que se referem ao recurso de apelação, tá legal? No entanto, por mais que essa disposição não esteja prevista ali no dispositivo, não estou falando que está correto, tá bom? Mas vocês têm que entender o porquê que essa alternativa B está errada. O tribunal não pode agravar a pena quando somente o réu houver apelado da sentença. Por que não? Porque existe um princípio importantíssimo em matéria processual penal, que é o princípio da non reformatio in pejus, tá legal? Eu vou para a lousa agora, pessoal, que eu quero que vocês aprendam como a gente escreve o nome desse dispositivo, o nome desse princípio. Princípio da, entre aspas, tá, pessoal? Sempre quando vocês forem se referir a uma expressão em latim, vocês têm que colocar entre aspas na prova. Não é o caso de uma prova objetiva, mas numa prova discursiva já fica a dica, tá? É o princípio da non reformatio in pejus. Tá legal? Esse princípio, pessoal, é o princípio que... Eu vou voltar ali para o slide para que a gente possa conversar com mais tranquilidade. Voltamos aqui. Princípio da non reformatio in pejus. Eu já peço de antemão desculpas pela letra horrorosa, mas tudo bem, o que vale é a intenção. O princípio da non reformatio in pejus, o que significa esse princípio? Que, no caso de recurso exclusivo da defesa, ou seja, somente o réu que foi condenado em primeiro grau, no caso de somente ele recorrer, o tribunal não pode agravar a sentença condenatória, não pode elevar a pena dele, tá legal?
Então, justamente por conta do princípio da non reformatio in pejus, é que essa alternativa B está errada, porque o tribunal não pode agravar a pena quando somente o réu houver apelado da sentença, tá legal, gente? Se o Ministério Público tivesse também recorrido, nada impede que o tribunal faça um aumento de pena, que agrave a condição do acusado, tá legal, gente? Mas no caso de recurso exclusivo da defesa, não há essa possibilidade, por isso que a letra B também está errada, tá? Letra C. Analisar a matéria em toda a sua extensão, sem contudo produzir novas provas, exceto proceder a novo interrogatório do acusado. Pessoal, a gente leu ali no dispositivo que uma das possibilidades realmente é a realização de novo interrogatório do acusado, mas nada impede que o tribunal, a Câmara ou a turma proceda, né, produza outras provas, tanto que ela pode até requerer, né, o tribunal, a turma pode requerer a realização de novas diligências. Por isso que a letra C também está errada. Letra D. Condenar o acusado absolvido em sentença de primeiro grau, mesmo que a parte acusatória não tenha apelado. De novo, né, pessoal, o princípio da non reformatio in pejus, ou seja, somente o réu recorreu e, neste caso, o tribunal não pode condenar, tá legal? Vamos supor que o réu tenha sido absolvido, mas eventualmente condenado a indenizar a vítima. Vocês sabem que o juiz pode fixar uma justa indenização em decorrência da sentença, tá legal? Agora vamos supor que ele não tenha ficado satisfeito com o fundamento, por exemplo, da absolvição. Ele foi absolvido por falta de provas, mas ele não quer ser absolvido por falta de provas. Ele quer ser absolvido eventualmente por conta do reconhecimento de que ele não teve participação naquele fato que está sendo julgado, tá legal? Então ele recorre ao tribunal para que seja reconhecida esta outra causa que vai justificar a absolvição e não a falta de provas. Nesse caso, pessoal, o tribunal não pode condená-lo, porque ele já obteve uma sentença absolutória em primeiro grau. De novo, o princípio da non reformatio in pejus, por isso que a letra D também está errada. Agora, finalmente, o tribunal, a Câmara ou a turma poderá proceder a novo interrogatório do acusado, requerir testemunhas ou determinar novas diligências. Está correto. A letra E, que até eu vou sair aqui agora do slide, e a gente vai ler o artigo 616 novamente, que vai justificar a letra E. No julgamento das apelações, poderá o tribunal, Câmara ou turma proceder a novo interrogatório do acusado, requerir testemunhas ou determinar outras diligências. Tá legal? Vejam, até aqui você também tem outros dispositivos que a gente vai fazer a leitura rapidamente. Artigo 617. Tribunal, Câmara ou turma atenderá nas suas decisões o disposto nos artigos 383, 386 e 387 no que for aplicável, não podendo, porém, ser agravada a pena quando somente o réu houver apelado da sentença. Percebam que o princípio da non reformatio in pejus está expresso aqui no artigo 617 do Código de Processo Penal. Tudo aquilo que eu falei para vocês no que se refere à parte doutrinária desse assunto está exposta aqui no artigo 617 do CPP, mais um fundamento que justifica aquelas duas alternativas estarem erradas, tá bom? Vejam, artigo 618, os regimentos dos tribunais de apelação estabelecerão as normas complementares para o processo e julgamento dos recursos e apelações. Está dizendo aqui que cada Tribunal de Justiça dos Estados estabelecerá, né, todo o procedimento que vai complementar essas disposições que são gerais expostas no Código de Processo Penal. Tá legal? Então, portanto, letra E está correta, conforme a gente havia mencionado, e eu passei para vocês aqui, né, nesse vídeo explicativo, todos os fundamentos de direito expostos na lei e até mesmo jurisprudenciais, doutrinários, que justificam o erro nas alternativas A a D. Tá legal, gente? Próximo vídeo a gente continua a análise aqui de outras questões. Tá legal? Até daqui a pouquinho, pessoal.